Nunca se formaram tantos médicos como agora. E ao mesmo tempo, nunca houve tanta frustração no início da carreira médica. Isso parece até meio contraditório, mas não é. E eu quero que você fique aqui comigo até o fim desse vídeo, porque entender esse cenário vai te poupar anos de sofrimento, comparação e até às vezes decisões mal planejadas. E aí, colega médico, beleza? Eu sou o Dr. Kaique Acácio, pediatra e fundador da Aura Educação. Já formamos aqui no nosso instituto mais de 14 mil médicos pelo Brasil, com pós-graduação e muitos outros treinamentos como simulações realísticas. E sempre com o mesmo propósito: transformar o conhecimento na segurança que o médico precisa e estratégias para a carreira para você tomar decisões mais conscientes. E se você quer enxergar sua trajetória médica com mais clareza, menos ilusão, se inscreve aqui no canal, porque aqui a gente fala da vida real do médico. Vamos olhar agora para esse cenário com muita lucidez. O número de faculdades de medicina no Brasil cresceu de forma muito acelerada nos últimos anos. Isso ampliou o acesso à formação, abriu mais portas, mas também criou um problema estrutural enorme. O número de vagas de residência não cresceu na mesma proporção, infelizmente. E é aqui que está o ponto-chave de toda essa discussão. Porque quando uma ponta cresce muito mais do que a outra, o que você acha que acontece? Acontece um funil cada vez mais estreito. Mais médicos disputando, menos vagas. Ano após ano isso vem acontecendo. Prova após prova, esperança após esperança. E aqui entra o primeiro grande desafio, o primeiro grande choque de realidade. Você não tem falta de esforço, não é falta de inteligência, não é preguiça. Isso é um erro estrutural. Esse cenário gera um efeito emocional muito pesado para todos os médicos. Médicos acumulando reprovações, vivendo ansiedade constante, isso é horrível. E se comparando com colegas o tempo todo, o tempo inteiro, sentindo culpa, sentindo vergonha, sentindo aquela sensação de eu estou atrasado. E sabe o que é o pior? Muitos começam a acreditar que existe algo errado com eles. Não existe, fica calmo, fica tranquilo. Existe algo errado com o planejamento que o sistema fez. O país forma mais médicos do que consegue especializar dentro do modelo tradicional de residência. Isso é dado estrutural, não é opinião minha. E quem paga o preço é quem está começando na sua carreira. E esse impacto não é só emocional, ele é prático, ele é real. Médicos ficam presos em ciclos exaustivos de estudo por anos. Adiam a vida pessoal, adiam renda melhor, adiam decisões importantes para a sua vida. Vivem naquele modo ali do celular, aquele modo de espera para a vida começar quando eu passar. E aqui vai outro ponto muito importante para você refletir. Quantos anos da sua vida você está disposto a deixar em pausa esperando uma aprovação? Pensa nisso. Outro impacto grande é no mercado de trabalho. Muitos médicos recém-formados entram direto no plantão porque precisam trabalhar, precisam de dinheiro, normal, eu fiz isso. Só que eles entram sem preparo ideal, sem suporte adequado, sem aquele ambiente estruturado. E isso gera muito medo, gera muita insegurança, gera muito risco assistencial. E não porque vocês são fracos, mas porque o sistema te empurra para isso. O sistema é foda, parceiro. E tem gente que tem que lidar com tudo isso negando. Ano que vem eu passo, é só insistir mais um pouco, é só estudar um pouquinho mais. Mas deixa eu te contar um segredinho aqui. Ignorar a realidade não vai mudar a realidade. Ignorar só vai aumentar a sua frustração. E é aqui que vem a virada de chave mais importante dessa conversa que a gente está tendo aqui. Quando um médico entende esse cenário com clareza, a postura dele muda. Ele para de viver só naquela lógica do ou eu passo na residência ou minha vida acabou. Ele começa a olhar a carreira com mais maturidade. Ele começa a enxergar outras possibilidades. Ele começa a pensar com muita estratégia e não só com sobrevivência. Porque não é sobre desistir da residência. Residência continua sendo um caminho maravilhoso, um caminho extraordinário, mas é sobre entender uma verdade que dói, mas liberta. E liberdade é ouro. O sistema não comporta todo mundo. E a sua carreira não pode depender exclusivamente de uma portinha estreita. Quando essa leitura acontece cedo, o médico sofre menos,
culpa menos a si mesmo, constrói carreira com mais autonomia e menos ansiedade. Carreira médica hoje exige clareza, estratégia, maturidade e leitura real de todo esse cenário que eu tô te falando aqui, viu? Quem entende isso antes, decide muito melhor e vive muito, mas muito melhor. Agora que eu te disse isso tudo, eu quero que você comente aqui o que você acha. Quais oportunidades você está vendo aí, tirando a residência médica, que é um ótimo caminho, mas existem outros caminhos. Comenta aqui que eu vou ler todos com muito carinho e eu faço questão de responder todos os comentários que tiverem aqui.